Olá, bom dia, meus amados irmãos. Meu nome é Isaías Gomes, sou missionário no Paraguai, graças a Deus, pela misericórdia. Eu e minha esposa Alcelene Gomes, com meu filho Lúcio, também está conosco aqui no Paraguai, né? Com sua filha Érica, com sua família. Gostaria de compartilhar primeiramente como foi esse chamado missionário que Deus nos deu, né? Antes de começar, eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou no nosso coração, né? E no meu, através de uma visão, quando Ele me chamou. Está em Lucas capítulo 9, versículo 62. Diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Estávamos em oração esse dia ainda em Manaus e de repente, pela madrugada, nesse momento de oração, Deus falou através de uma visão. Eu não conhecia bem esse versículo. Ele me mostrou o capítulo, mostrou o versículo e disse essas palavras, né? Então, Deus naquele momento ele já estava despertando a missão. Eu particularmente não queria sair de Manaus. Eu sempre pensei que existia vizinhos, existiam pessoas, né, próximo à minha cidade. Então não tinha o interesse de sair, né? Mas Deus ele já tinha um propósito. E eu deixei na mão dele, né? Eu pedi que, se fosse possível, fizéssemos a obra em Manaus. Mas ele tinha outros planos. Então, Deus ele foi trabalhando à medida do tempo. Nós passamos a ser missionários, né? Fomos missionários no Alvorada, depois fomos missionários no Armando Mendes, depois Deus nos colocou como coordenadores de núcleos, né? de pequenas igrejas, até chegou o momento que ele nos tocou no coração do pastor João Nunes, né? Ele fez um convite em 2014, no retiro, né, que nós tivemos, né, que toda época quando tem o carnaval, nós fazemos um retiro. Então, num determinado momento à noite, ele fez um desafio. Aquele que tivesse o chamado de Deus para a missão, né, que pedisse, né, de Deus se ele tem esse propósito. E creio que todos fizeram oração, né? Nós oramos, eu orei e de repente veio assim como uma luz do céu, né, na minha mente, assim, no meu coração. Eu me lembro só desse momento e eu caí no chão, né, apaguei completamente. Mas eu lembro que eu via bandeiras de um outro país e que Deus estava me chamando, né? Então quando eu despertei chorando, porque eu senti que eu estava me despedindo naquele momento do lar, né, do ambiente onde eu sempre vivi. Então, quando foi em 2015, no outro ano, próximo também do retiro, nós saímos de Manaus, né? Então, o mais interessante é que Deus ele não disse para onde nós iríamos começar o trabalho. Ele somente falou conosco, né, que queria-nos como missionários internacionais. Então, o pastor João Nunes fez um desafio, né, para mim, com o pastor Pedro também. E se nós conseguíssemos vender e conseguir arrecadar fundos, seria a nossa primeira prova. Então, nós tratamos de vender para alcançar os recursos, né, para pagar a passagem, fazer o movimento. Então, nós fizemos todo o possível, vendemos tudo que estava ao nosso alcance, conseguimos o dinheiro, pagamos nossas passagens e então saímos, né? Nesse primeiro momento, nós fomos para a Bolívia e o mais interessante foi que eu não sabia nada de espanhol, nada, né? E eu vinha no caminho pensativo sobre isso. Eu estive acostumado, né? Acredito que muitos de vocês também, está sempre na igreja. Já tem um templo, já tem o local, tem muitos irmãos, né, em Cristo. Então é muito mais fácil ser um cristão dessa forma, que fala o mesmo idioma.
Então eu fiquei bem assustado essa etapa, né? Na fronteira, atravessar um país para o outro. Primeiro porque é algo novo, né? E segundo pelo idioma. Então nós compramos as passagens e vínhamos no ônibus e eu vinha orando, né, a Deus, falando para Ele que eu não gostaria de ficar preso a uma pessoa para interpretar para mim, eu gostaria de eu mesmo falar. Então eu falei para Ele que eu precisava que Ele viesse agir, né, dessa forma e abrisse a minha mente rapidamente para falar o idioma. Então, no meio do trajeto do ônibus, eu estava assim sentado num banco, né, minha esposa no outro com meu filho, as meninas atrás, e de repente se aproximou de mim um homem, né? Eu não sabia que ele era diretor-geral do hospital militar. E aí se aproximou de mim e me ofereceu uma tangerina. Essa foi a primeira palavra que eu aprendi em espanhol, que é mandarina. Então foi algo estranho, porque quando ele falou a palavra mandarina eu entendi. E naquele momento eu comecei a falar com aquele senhor. Comecei a falar espanhol. Tanto que quando eu cheguei à noite, né? Cheguei no dia, quando foi à noite, no outro dia, na Bolívia já. Claro, eu não cheguei falando 100%, mas eu já cheguei falando bastante. E fiz uma pequena palavra, né, no culto de jovens. E essa foi uma sensação incrível. Incrível mesmo, porque eu vi a mão de Deus. Bom, mas até então nós não sabíamos uma direção. Ali seria o ponto de partida, né? Seria o ponto onde nós iríamos iniciar, conhecer o idioma, conhecer a cultura, conhecer como se comportam, né? Essa nova cultura em nossas vidas, conhecer os irmãos, conhecer o local, né? Os perigos. Então tudo isso foi algo extraordinário. As primeiras diferenças que eu tive, né, foi, claro, o idioma foi fundamental, o idioma, porque você não podia mais comprar um pão, né, você não podia mais comprar um açúcar sem falar em espanhol, tinha que falar espanhol. E como Deus ele me abençoou grandemente, então foi rapidamente eu comecei a fluir no idioma. E também a questão culinária, né? Eu tinha um costume, uma maneira de comer, aquelas coisas que você que está no seu país, que está na sua cidade, está acostumado. Então eu senti um pouco do impacto. Só que a minha esposa, ela cozinha super bem, maravilhosamente. Ela sempre buscou a maneira de transformar, né, os condimentos que tem na comida que nós comemos de maneira natural. Também a questão religiosa, né? Nós pensamos que por serem cristãos, muitos, pensamos que vai ser muito mais fácil, mas na realidade eles são religiosos de acreditarem em imagem, acreditarem em promessas, essa classe de religião. Então, alguns criavam barreiras, mas incrivelmente na Bolívia facilitaram, abriram mais as portas, até porque já tinha alguns irmãos que já estavam ali na igreja. Então a diferença cultural da arquitetura, então a maneira dos ônibus, os ônibus na Bolívia são muito pequenos, então isso foi um impacto grande. Então pessoas que o ônibus, por exemplo, na nossa cidade, ele para na parada de ônibus, ele não para em nenhum outro lugar. Então isso era incrível, porque o ônibus ia passando, a pessoa levantava a mão, parava e nós tínhamos que descer ou subir onde nós quiséssemos. Então isso foi extraordinário. E, bom, também tem as feiras, né, que vendem de tudo. É como se fosse uma Panaí, no caso em Manaus, né, um lugar, uma feira grande que vende de tudo. Então, e as pessoas estão ali, cozinham, é algo assim muito diferente do que eu conhecia. Então isso foi um impacto muito grande nesse primeiro momento. Também, como adaptar, né, a nossa maneira
a IDPB Manaus Moderna, no caso, na minha pessoa, a se adaptar à nova realidade. Nós estamos acostumados, como brasileiros, entre brasileiros, receber uma pessoa, conversar, ler a Bíblia, né, orar. De repente a pessoa aceitar fazer um grupo familiar e você leva o violão, você toca, você canta e as pessoas se vão movendo. Então, de repente, você pode converter aquele momento em uma reunião semanal. E então, quando você leva para a igreja, a pessoa vai levando o processo para se converter. Então, fora do país, essa diferença, né, foi bem difícil para mim, né? Depois da Bolívia, nós fomos também para a Argentina. Na Argentina, o pastor Pedro estava começando a obra ainda nessa época. Nós conhecemos pessoas, evangelizamos pessoas. Deus deu a graça em conseguirmos gerar frutos nesse país. Foi maravilhoso. Então, muitos tinham dificuldade de entender da reunião numa casa. Para eles, pela questão religiosa que já estavam acostumados, estavam sempre entendendo que a igreja era um local onde você se separava da sua casa, separava do trabalho, da escola, da profissão, e aquele determinado local era a igreja. Então, foi uma das dificuldades maiores que nós tivemos, né, na adaptação da igreja em si. Depois da Argentina, ainda não sabíamos para onde iríamos, não tínhamos um objetivo, né? Estávamos como auxiliares, ajudando nossos irmãos. E então, qual foi o nosso maior desafio? O nosso maior e mais grande desafio? Eu volto a tocar no assunto, a questão do local, né? O local para uma igreja é fundamental fora do Brasil, porque eles entendem que a igreja é um local separado. Então, nós conseguimos alcançar muitas pessoas, alcançamos muitas pessoas e com o tempo, por não ter um local, elas foram para uma outra igreja onde já tinha, onde podiam adaptar-se, levar sua família, convidar pessoas. Então nós sofremos muito nesse sentido, porque nós alcançamos a pessoa, evangelizamos, ela conheceu a palavra de Deus, ela se converteu, o marido deixou de beber, assim, a esposa parou de sair para festa, os filhos saíram das drogas. Houve muitas mudanças, mas a reunião sempre estava indo de casa em casa. Então, ficava aquele empecilho, né, de convidar pessoas estranhas para ir para a casa deles. Então, chegou um determinado momento, antes da pandemia, que nós, creio que foi em dezembro, né, 2019, nós conseguimos um local. Ali foi maravilhoso, né? Deus, ele nos mostrou um local, nós conseguimos alugar, né? Um pastor nos ajudou também com esse recurso e nós conseguimos nos esforçamos, compramos cadeira, preparamos, né, o local e estávamos preparando. Então as pessoas estavam se aproximando e já tínhamos o local definido onde levar as pessoas e estávamos vencendo esse desafio. Então, quando foi em março do ano seguinte, que foi de 2020, foram fechadas as portas. Foram fechadas pela questão da pandemia e nós esperávamos que fosse algo temporário. Inclusive, pagamos o aluguel ainda 4 meses esperando que pudesse recuperar para não perder aquele local. Mas já estava 4 meses e não melhorava e a perspectiva era ainda pior. E nesse caso milhões de pessoas morreram e foi algo muito triste em todos os sentidos, em todos os âmbitos da vida, e nós ficamos sem um local. Então, não podíamos nos reunir fisicamente, tentamos
manter através da internet, através de contato por WhatsApp, chamada telefônica, mas isso não é o suficiente para uma reunião que é assim pessoal, onde você sente a pessoa. Então nós tivemos muitas perdas nesse momento. Então foi algo muito difícil. Então superamos, passou a pandemia e nós recomeçamos de novo, passamos a visitar e aí o desafio começou de novo. Por quê? Porque muitos já não estavam mais. E os que sobraram passaram para ir um outro local, uma igreja, que eles queriam uma igreja. Então nós voltamos para o desafio maior, que foi conseguir o local. Tentamos voltar para o local onde estávamos antes, mas a senhora tinha aumentado 2 vezes o valor do aluguel, então se tornou inviável para nós. E passamos a fazer os cultos de casa em casa. Um final de semana numa casa, outro final de semana no outro, e assim estavam para não fazer algo rotina numa só casa. Né? Mas sempre com aquele empecilho, né? Quando levávamos pessoas diferentes, e sentia que o dono da casa ele não gostava, né? E ele está certo, e já está cedendo aquele momento para nós. Bom, então esse foi, né? Vencemos, passamos pela pandemia e voltamos a enfrentar de novo esse desafio. Hoje, esse desafio, estamos vencendo com a paciência, né? Crendo que Deus ele vai abrir as portas, ele vai nos mostrar, né? E principalmente está tratando no meu coração, porque sempre nós conseguimos avançar no Brasil, mas esses lugares já estavam preparados. Nós não estávamos fundando uma igreja. Qual é a diferença disso? Você que está hoje estudando a missão, né, alunos do SIM, quero dizer para você que quando você sai numa missão, é uma missão de criação. Aquilo não existe do nada, do zero. Então você vai fazer os primeiros fundamentos, né, os rudimentos daquele local. Você vai trabalhar para aquela pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho e comece a falar do Evangelho. Você vai trazer à existência algo que não existe. Então, qual é o conselho que eu posso dar para você hoje, meu amado irmão? Cada um de vocês, seja mais jovem ou mais ancião, qualquer um de vocês podem fazer uma missão. Pode ser um missionário. Por quê? Porque Deus ele não estipula a idade. Ele estipula a vontade de fazer. Então, às vezes, temos aquela alegria, aquela vontade de fazer, mas quando passamos por dificuldades, deixamos. Por que eu li aquele primeiro versículo? Porque aquele primeiro versículo me fortaleceu muitas vezes. Muitas vezes nós pensamos em desistir, de você ajudar uma pessoa, você cuidar daquela pessoa, de repente ela vem e vai embora. Ou quando não se levantam pessoas dentro do teu próprio âmbito ali e querem dividir a igreja. Tudo isso são coisas que você enfrenta como missionário. Não é simplesmente chegar e pregar o evangelho e todo mundo se converte. Não é assim. Então, o conselho que eu posso dar é que você seja perseverante, seja consistente no que está no teu propósito. Não deixe nenhuma dificuldade tirar o teu foco de seguir. Às vezes você não consegue dar nenhum passo para frente, mas você precisa ser resiliente, resistir esse momento duro, esse momento de dificuldade. Deus, ele tem algo grande para dar. Deus nos deu a salvação através de Cristo Jesus, mas a salvação foi um alto preço. A salvação não veio de graça, veio através de muito sofrimento, muita perseverança, fé, justiça e um preço pago na cruz. Então, meus amados irmãos, eu gostaria de deixar essa pequena palavra para vocês. Conforme vocês observaram o vídeo, também eu deixei algumas fotos da história, quando começamos no Brasil, chegamos na Bolívia, fomos na Argentina e algumas fotos também do Paraguai, que eu espero que vocês possam ver, conhecer um pouco desse trabalho. Que Deus abençoe vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E as portas estão abertas para que vocês possam nos visitar, em nome de Jesus. Um abraço
Deus abençoe vocês, meus irmãos.